Muita gente, quando pensa em sistema nervoso, faz uma associação intuitiva ao nervosismo, ou seja, aqueles estados emocionais alterados, de ansiedade, de sobressalto, aquelas alterações fisiológicas de palpitação, de taquicardia. E essa ideia não é de todo errada, porque de fato essas alterações, elas indicam um certo tipo de funcionamento do sistema nervoso. Mas o mais interessante é entender o que tem por trás disso, que é o cerne, que é a função principal desse sistema. Então, o mais importante é entender que esse sistema é um sistema de relação, que é da relação da gente com a gente mesmo, com o mundo. E o Stephen Porges, que estruturou a teoria polivagal, vai trazer uma ideia ainda mais interessante. Ele vai dizer que o sistema nervoso está sempre em busca de relações de segurança. Então, esse é o principal objetivo desse sistema de organização, de gerenciamento do nosso organismo. Meu nome é Paula Moura, eu sou psicóloga e essa é a série Fundamentos da Teoria Polivagal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como o nosso sistema nervoso constrói essas relações, organiza nosso papel, a nossa função, nosso estar no mundo e, em última instância, organiza também e constrói a nossa identidade. O sistema nervoso está o tempo todo buscando captar informações, interpretar essas informações e dar resposta ao mundo. E essas informações, elas estão tanto no meio externo quanto no meio interno. Por exemplo, se eu estou com fome, é uma informação que vem do meio interno, eu vou buscar o alimento. Se eu estou com frio, é uma informação que vem do meio externo, então eu vou buscar o agasalho. Ou seja, o sistema nervoso está o tempo todo buscando ajustes para manter o nosso equilíbrio. Aí vai entrar em cena o que a gente vai chamar de receptores sensoriais. Por exemplo, a pele capta o tato e a temperatura. A retina capta a luz. As vísceras captam ali os estados internos do corpo. Então, essas informações vão ser enviadas para o sistema nervoso central pelos neurônios aferentes. E lá elas vão ser processadas e vão ser devolvidas para o nosso corpo por meio dos impulsos motores através dos neurônios eferentes, para que a gente possa ter uma ação a partir delas. Então, a informação circula como um padrão de atividade elétrica. E quando ela chega na sinapse, que é justamente essa ponte que liga um neurônio ao outro, ela vai ser transmitida por meio de substâncias químicas, que são os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a adrenalina. E o que é interessante é que os neurotransmissores não são a mensagem em si, mas eles modulam a mensagem, é como se fosse ali o tom emocional com o qual a mensagem é passada. E aí, com a repetição de algumas situações, de alguns comportamentos, vão se estabelecendo padrões, ou seja, certas sinapses vão se fortalecendo e vão se tornando mais automáticas, ou seja, a gente vai precisando pensar menos para dar resposta àquelas situações. E, enquanto isso, outras sinapses vão se enfraquecendo ou vão até sendo eliminadas, naquilo que a gente vai chamar de poda sináptica. Ou seja, isso vai otimizar o funcionamento do sistema nervoso, mas, por outro lado, algumas respostas vão ficando menos acessíveis, conforme a gente vai exercitando esses caminhos neurais, essas respostas e esses padrões. E aqui entra uma coisa que muita gente se questiona. O cérebro sempre está apto, sempre está competente para novos aprendizados, para novas sinapses, para construir novos caminhos neurais? A resposta é sim. Mas existem momentos que são especialmente propícios, que o cérebro está especialmente flexível para o aprendizado, que são chamados de janelas de oportunidade. As principais delas são na primeira infância, em que o indivíduo está desenvolvendo linguagem, está desenvolvendo vínculos, regulação emocional. Na adolescência, em que a pessoa está ali desenvolvendo pertencimento e identidade, e em momentos de crise com apoio. E aqui, mais uma vez, vem a ideia de relação.
Então, quando o indivíduo encontra apoio social dentro de uma crise, quando ele encontra ali uma rede de suporte, aquele momento de crise pode ser uma oportunidade, pode ser uma janela para o crescimento, para o desenvolvimento. Mas quando a pessoa se vê ali sozinha, desamparada e sem recursos, a janela de oportunidade pode se transformar em uma janela de vulnerabilidade. Então, no fim das contas, a gente está falando de algo muito profundo, que é a ideia de que o sistema nervoso não apenas reage à vida, mas ele aprende com ela constantemente. E esse aprendizado tem a ver com repetição, com o contexto e com a qualidade da segurança que nós experimentamos nas relações. E aqui a gente volta lá para o início da explicação, para aquela ideia do senso comum que associa o sistema nervoso a esses estados emocionais de insegurança, de intranquilidade, de ansiedade, de agitação interna, que é justamente o que se constela em nós quando nós não estamos em segurança, quando nós não encontramos segurança nas nossas relações. Então é importante ter em mente que o nosso sistema nervoso, ele evoluiu em camadas, de acordo com o desenvolvimento da vida na Terra. Então, quando nós não estamos em segurança, quando nós nos sentimos em ameaça no nosso ambiente, o ramo mais desenvolvido do sistema nervoso, que é o parasimpático ventral, que é responsável pela relação, pelas conexões, pela espontaneidade, e pelo aprendizado, pela abertura para o mundo, ele é desligado, porque nós vamos entrar em um estado de defesa. Então, vai ser acionado ramos mais antigos do nosso sistema nervoso, que estão ali relacionados, inclusive, à evolução animal. Então, vai acontecer o que o Stephen Porges chama de hierarquia autonômica, que é uma espécie de evolução ao contrário. Ou seja, o nosso lado mais evoluído, mais desenvolvido, ele vai ser desligado e vai dar lugar a esse lado, a esses ramos do sistema nervoso menos evoluídos e mais defensivos. Então, é possível aprender, é possível se desenvolver em qualquer fase da vida? Sim, mas é necessário, é importante que a gente possa selecionar um ambiente propício onde a gente possa encontrar essa segurança, para aí sim, em segurança, a gente poder crescer e desenvolver o nosso potencial.